café logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, o programa do Jornal da Cidade está de volta. Hora de falar de política, porque Mário Flávio comenta hoje a mudança no comando do IPA, além de baixa no primeiro escalão do governo estadual e mudanças no União Brasil. Bom dia, Mário Flávio. Seja bem-vindo de volta. Vamos lá, Mário. Nossa grande aventura começa agora. Bom dia, Laís. Bom dia a todos. Pois é, rapaz, o Joaquim Neto, né, o ex-prefeito de Gravatá, foi uma pessoa que sempre esteve com Raquel desde o começo, né, do PSDB. Perdeu a eleição, inclusive, pelo PSDB para o Padre Joselito, mas era uma gestão muito ruim à frente do IPA. Né, inclusive, uma licitação milionária para uma festa foi descoberta lá e foi um escândalo. E a governadora acabou vetando. E muitas denúncias de escândalo no IPA, né, nesse pouco tempo que ele passou. Mesmo ele sendo esse aliado de primeira linha de Raquel, ele acabou não resistindo, acabou sendo exonerado pela governadora que confirmou hoje uma nova gestora à frente do IPA. Sem dúvidas, o IPA é quase como se fosse um primeiro escalão e sem dúvidas é muito ruim quando você tira um aliado que vai ser candidato a prefeito de Gravatá ou quer ser candidato e sai desse jeito que Joaquim Neto saiu. Então foi uma saída ruim, porque acaba, de certa maneira, né, era um candidato que Raquel apostava para ganhar a eleição em Gravatá, mesmo com o Padre Joselito sendo favorito por lá, mas sem dúvidas é uma baixa aí para o governo de Raquel e uma baixa também para quem ela aposta, né, porque vai ser muito ruim explicar lá em Gravatá a demissão, a exoneração desse político, né, que foi prefeito da cidade 3 vezes, busca voltar para a eleição lá em Gravatá esse ano, mas saindo da pior maneira possível do IPA, uma gestão horrível à frente do órgão e que Raquel não titubeou e botou para fora. Com relação ao segundo assunto, né, o que foi que aconteceu com a União Brasil, Mário Flávio? União Brasil, não sei se você lembra, Laís, que eu fiz uma matéria certa vez que inclusive chamei de Desunião Brasil. Sim, sim. No meu blog, inclusive a gente comentou aqui. Cada um quer uma coisa, né, no partido? É um partido muito desunido, a verdade é essa. Tem como principal nome o Luciano Bivar, que tentou unir o partido aqui em Pernambuco, mas é um partido que acabou sendo fragmentado. É o partido que tem a ala bivarista, é o partido que tem a ala mendoncista, né, que é de Mendonça Filho, e ainda tem a ala dos Coelhos, lá de Petrolina. Então ficou uma divisão, só aqui em Pernambuco, em 3. E tem uma figura chamada Antônio Rueda, né, que foi praticamente o Luciano Bivar quem criou, e Luciano Bivar está atribuindo a ele a traição. Traição, Laís, o ex-governador Roberto Magalhães disse certa vez que a política é diabólica, principalmente pensando em traições. Então, o que aconteceu, o que Luciano Bivar acusa, né, o Rueda, é justamente que houve isso, uma traição aí por parte, né, do Antônio Rueda. Então a eleição do União Brasil acontece hoje. Antônio Rueda deve ser eleito presidente, com isso toma a direção nacional do partido. E por que a União Brasil é tão importante? Porque com a fusão de democratas e também do PSL, que foi o antigo partido de Bolsonaro, né, inclusive que foi presidido por Luciano Bivar, a União Brasil passou a ter uma das maiores bancadas da Câmara do Senado e com isso ele consegue aí, né, ter um excelente dinheiro do fundo partidário. Também conta com bancadas enormes na Câmara e no Senado. E é um partido dividido, né? Metade é bolsonarista, metade é lulista. Então, diante desse quadro, né, que se demonstra aí, Laís, a gente percebe que o Luciano Bivar perdendo força hoje, perdendo a presença do União Brasil, ele perde o comando do União Brasil e, além disso, também pode respingar de alguma maneira aqui mesmo na nossa cidade. Por exemplo, Rafier Delon, que é pré-candidato a prefeito pelo partido, ele é um bivarista, ele é aliado de Luciano Bivar. Luciano Bivar perdendo força, será que atinge também Rafier Delon? Será que essa nova gestão do União Brasil em Pernambuco fica mais alinhada ao Antônio Rueda e com isso, por exemplo, os Coelhos podem ganhar mais força, ou até mesmo o Mendonça Filho ganhar mais força? Enfim, serão respostas que serão dadas com o tempo. A política foi bastante movimentada ontem, viu, Laís? O Armandinho do Acordeon
teve encontro em Brasília, né, com a Direção Nacional do Solidariedade, que é o partido dele. O ex-prefeito Zé Queiroz conseguiu a confirmação que no dia 8 de março o prefeito do Recife, João Campos, que é a nova estrela nacional do PSB, estará aqui em Caruaru para declarar oficialmente, formalmente e também presencialmente o apoio a Zé Queiroz. Todo mundo está enxergando isso como uma provocação à governadora Foi Raquel. Isso que eu perguntei a Marco Aurélio ontem, se ele via isso como uma afronta, né? Porque é o território de Raquel Lira. É uma provocação, né? E ele trazendo. E é uma coisa estranha, porque o PDT, né, ele embarcou no governo de Raquel Sim. faz mais ou menos uns 15 dias. Talvez os Queiroz pensassem que, sei lá, iam ter mais espaço, mas esse ato mostra claramente que não há uma briga por espaço, né? Não há um alinhamento automático de Zé Queiroz e Volney com a governadora Raquel Lira. Então, vai ser um ato que, sem dúvidas, vai movimentar a política. Rafinha também soltou nota ontem que está sendo destaque no cenário no rádio, no cenário estadual, né, do União Brasil, no rádio da televisão, naquelas sessões partidárias. Enfim. Ô Mário, com essa mudança no União Brasil, o Rafinha pode perder o cargo dele? É o que eu estou dizendo, veja. Fica com medo, né? É o que eu estou dizendo é o seguinte. A indicação dele na Sudene é de Luciano Bivar. Então, se acontece uma mudança nacional e, de repente, há um alinhamento dessa galera aí com essa nova direção do União Brasil, o União Brasil pode olhar, em Pernambuco tem esses cargos aqui, a gente quer essas vagas aí. Pode. Eu acho que, a princípio, talvez não, mas, de qualquer forma, se Rafinha for candidato, Laís, em abril ele vai ter que renunciar. Né? Ele e todos que vão ser candidatos, abril é um prazo aí, é uma janela para que as pessoas renunciem na chamada desincompatibilização. Então, ontem todos os quadros se movimentaram. Né? O Rafinha se movimentou, o prefeito Rodrigo Pinheiro anunciou, reforçou o apoio de mais 2 partidos. Parece um jogo de tabuleiro que as peças vão quando andando. a política foi pautada, na minha opinião, pelo deputado Zé Queiroz. Quando ele anuncia, quando o PSB anuncia o apoio a ele, formalmente, aí todos se movimentaram. Né? O que ficou mais parado, que até agora não viu, mas tentou remontar aquela escola de poção, foi o delegado Eric Lessa. Mas o resto, todo mundo se movimentou. E o PT, inclusive, teve o aniversário do Leonardo Bulhões, que ele reuniu praticamente toda a oposição, né, no aniversário dele. Então, todo mundo está se movimentando. A política em Caruaru foi antecipada, a verdade é essa, do que em outras cidades. Então, a gente vai ter um ano bem interessante aqui. E daqui a pouco, no Manhã Cidade, eu vou falar mais sobre essa visita do João Campos a Caruaru, no dia 8 de março, também dessas movimentações aí políticas que aconteceram durante esses dias. Vai tirar o atraso, né, Mário Flávio? Tava com saudade verdade de falar de política. Obrigado, Mário. Até amanhã. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café.